Olá, quarto ano. Nós iremos dar continuidade ao nosso capítulo 2 do livro de História, onde fala, continuação, a travessia do Atlântico. Entre 1419 e 1521, portugueses e espanhóis fizeram diversas viagens exploratórias. O que eu grifei exploratórias? O que eu quero dizer que vem de exploração, né? Pelo Oceano Atlântico. Os governos desses dois povos realizaram grandes investimentos para o desenvolvimento da tecnologia náutica. Em 1492, os espanhóis chegaram ao continente que não conheciam e que seria depois chamado de América. Os portugueses, por sua vez, encontraram o caminho marítimo para a Índia em 1498. 2 anos depois, eles chegaram às terras que mais tarde chamariam de Brasil. Então vamos lá. Nós vamos ver aqui no mapa para entender melhor. A expedição que partiu de Lisboa com destino à Índia, na Ásia, em 1500, foi comandada por Pedro Álvares Cabral. A missão deles era o quê? Retornar a Portugal com os navios cheios de especiarias, sedas, marfim e outros artigos de luxo na época. O que são especiarias? Erva ou parte de planta, como canela, cravo, pimenta, gengibre e noz moscadas, que era usada no preparo e conservação de alimentos, tá? Então vamos lá, 1419 a 1521. Então a Europa está aqui, ó. Espanhóis e Portugal. Espanha e Portugal. Muito pequenininho, né? Olha a diferença das terras que eles depois vão dominar, né? Então ele teria esse exercício, vocês irão fazer convivendo em alto mar. Como era essa convivência desses tripulantes, né, em alto mar, dentro desses navios, né, dessas caravelas? A caravela era comandada por um capitão e conduzida por um piloto responsável por fiscalizar o timoneiro. Timoneiro, pessoa que comanda a roda do leme, peça que controla a direção de uma embarcação, tá? É como se fosse um volante da embarcação, né? Os marinheiros, por sua vez, faziam a maior parte do trabalho na embarcação, como a manutenção e o cuidado com os mastros e as velas, porque todo navio, toda caravela, ela precisava de manutenção. E quem fazia essa manutenção eram os marinheiros, tá? Havia também o cozinheiro e o despenseiro. O despenseiro é que cuidava da distribuição de alimentos. A bordo havia ainda um padre, um médico, um escrivão, que escrevia e relatava todo o acontecimento a bordo e também o que via durante a navegação, que eram responsáveis pelo canhões e soldados, né? Os bombardeiros eram responsáveis pelos canhões e soldados. Esses tripulantes passavam longos períodos em alto mar.
Eles viviam em espaços apertados e sempre corriam risco de naufragar. Também podiam contrair doenças, como escorbuto. O que seria escorbuto? Doença que ataca a gengiva devido à falta de vitamina C. Causa inchaço, perda de dentes, apodrecimento da gengiva e manchas na pele. E sofriam também com a falta de alimentos, né? Aqui nós temos uma obra que é autor desconhecido. Deixa eu botar melhor aqui para vocês. Mostrando toda parte funcional da caravela, né? As pessoas que trabalhavam na caravela. É uma autoria desconhecida, ninguém sabe quem fez. Representa a tripulação em uma embarcação do século XVI. É uma pintura, essa aqui é a técnica que ele usou, sobre engradado de madeira revestido de papel e folha de ouro. Olha só, né? Como que os artistas daquela época, do século XVI, utilizavam as técnicas. As crianças da população. Existiam crianças na embarcação? Existiam. Eles eram aprendizes de marinheiro. Eles tinham entre 9 e 16 anos. Eles eram chamados de grumetes. Eles realizavam os trabalhos pesados e estavam sujeitos a castigos físicos. A limpeza dos navios. Ele mantinha o convés sempre úmido para a madeira não rachar, né? E também tinha que observar a passagem do tempo. Ele trabalhava com, além disso tudo, ele vigiava a ampulheta. A ampulheta, ela media o tempo na época, era o reloginho deles, e eles teriam que ir girando a ampulheta para marcar o tempo, né? Além disso, eles ajudavam os marinheiros nos trabalhos de reparo das embarcações. Alguns chegavam a ser encarregados de subir até o ponto mais alto do mastro. Vamos lá, aqui, ó, o ponto mais alto do mastro. Para avistar o mar mais distante, para ver o que tinha, né? Subindo no mastro, ele avistava o que tinha além do horizonte. Aqui as crianças trabalhando, bem ilustrado. As mulheres nas grandes embarcações. Aqui diz o seguinte: em Portugal, a maioria das mulheres não poderiam estar dentro da tripulação, não podia fazer parte da tripulação. Assim, eles ficavam no reino, em terra, né? E trabalhavam no cultivo do campo, criação de animais, nos cuidados das crianças e dos idosos. Elas podiam também contribuir nas grandes navegações, como elas, deixa eu sublinhar, fabricavam peças usadas na construção dos navios, preparavam alimentos para as viagens, né, como biscoito, marmelada e carne. Só que existia também algumas mulheres que, porém, conseguiam permissão para viajar com os homens. Às vezes com o pai, às vezes com o marido, tá? E elas acompanhavam o marido e também trabalhavam nos barcos, como padeiras e enfermeiras. Padeiras
faziam um pão, né? Também conseguiam sair de Portugal para viver nas terras exploradas pelos portugueses. Então vamos lá. A chegada às terras desconhecidas. Quais seriam essas terras, né? Em 22 de abril de 1500, a expedição de Pedro Álvares Cabral encontrou terras que inicialmente imaginou-se ser a Índia, porém era a área em que hoje pertence ao município de Porto Seguro, do sul do atual estado da Bahia. Então eles avistaram, eles iriam para a Índia atrás de especiarias, lembram? E avistaram as terras hoje brasileiras, né? Agora nós iremos parar por aqui. Na próxima aula eu volto com a autocorreção, com o vídeo da autocorreção. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Paz e bem para todos.